Oi, garotos, tudo bem? Nesse episódio eu trago a minha amiga Mariana Suplicy, que é minha amiga desde ali da 7ª, 8ª série. A gente tinha um sonho em comum juntas, que era se mudar de país. A gente conversa sobre se adaptar em um país diferente, sendo tão novas, em fazer novas amizades, em começar uma faculdade em um país diferente, sobre se encontrar realmente estando longe da nossa zona de conforto, que era o Brasil, que era a nossa família, que eram nossos amigos. Ela também fala sobre o trabalho que ela faz hoje, onde que lá atrás, quando ela tinha 18, 20 anos, o que ela achava que ela estaria fazendo hoje, o que ela realmente está fazendo hoje. E é isso, acompanhe a conversa e eu espero que vocês gostem. Um beijo. Oi, Mari, tudo bem? Muito obrigada por participar do Pensando sobre Pensar Menos, já que eu penso demais. A Mari, minha amiga de longa data do colegial. A gente já se conhecia muito antes do primeiro colegial, né? Mas a gente começou a mesmo estudar na mesma classe no primeiro, né? Foi. A gente se conhecia desde a sétima série, né? Foi a sétima série que eu entrei no Sim. colégio. Então mas aí foi no primeiro colegial que a gente começou a ficar amigas. Fala um pouco sobre você, onde você mora, o que você faz, quantos anos você tem, quantos gatos você tem. Eu sou originalmente de São Paulo, né? Que nem a Dudes. Mas eu moro em Nova York. Vão fazer 12 anos esse ano que eu estou em Nova York. O que é bizarro, porque parece que foi ontem. Ontem. Parece que eu mudei ontem e, tipo, aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa ainda, tipo, parece que passou, mas não passou, sabe? Então, mas enfim, 12 anos que eu tô em Nova York e eu sou diretora de arte. Basicamente, eu sempre trabalhei para empresas e nesse último ano e meio eu decidi abrir mão de trabalhar para empresa e começar meu próprio negócio, que é a minha agência criativa, Qual que é o nome da e sua agência? chama Lure. Lure? Não sabia. Lure. É novidade, é nova. Acabei de começar, enfim, não tem muito tempo ainda, mas basicamente o Lure, ele era essa conta do Instagram que eu usava pra postar mood, imagens de mood, assim, de inspiração. E aí eu falei assim, quer saber, eu gosto desse nome. E eu precisava abrir uma empresa, de qualquer forma, para propósito de taxa, uma Aham. coisa, uma coisa Burocrático. bem uma coisa bem chata, nada glamouroso. Então eu falei assim, então já vamos chamar minha empresa de Lure. É Lure Enfim, Ltd? Lure LLC, que é Limited Liability Company, que é o nome aqui nos Estados Unidos. E aí foi isso, eu abri a empresa, mas enfim, até então estamos nessa. Eu tenho os meus clientes que eu trabalho, que eu faço direção de arte para as campanhas e tal. Enfim, estou nessa fase de empreendedora e fazer a minha empresa acontecer, enfim, é isso. Que legal. Eu vou colocar o seu. Depois você me passa os seus handles, principalmente do Lure LLC. Pra eu. Sim. Eu sei que não é LLC, é só burocrático, mas não. É Lure LLC, agora que eu vou chamar. E aí todo mundo vai poder te seguir, vai acompanhar o seu trabalho também, que é maravilhoso. Sério. Ah, Eu amo todas as fotos que você posta, todas as capas de revista. E sempre que você posta alguém relacionado ao One Direction, eu já quero me mudar pra ir já e ser sua assistente. mas é claro, quando quiser, pode vir. No momento, vai ser uma estagiária não paga, então Tudo eu não bem. posso. Se eu puder Então, só ver Zen Malik, eu já tô de boa. tá bom. Então, então quando a próxima foto com o Zen, a gente já te bota junto aqui pra participar. É, na verdade, eu tô manifestando hairstyles, né? Então vamos Nossa, Mari, por manifestar. favor, eu vou manifestar com você. Com você. Eu vou manifestar Harry Style e eu aí junto, sendo a assistente. Isso Meu aí, Deus. vai Mas que. então, é muito engraçado tudo, sei lá, pensar todo o trajeto que você passou. Que na real a gente passou desde que a gente era bem mais novas. A gente demorou um pouco, como a gente estava conversando, pra realmente ficar amiga e pra ver que a gente tinha vários interesses em comum. E Sim. eu acabei conhecendo a minha faculdade, que eu vim mudar pra Londres, porque você falou muito da faculdade. Eu sempre soube que eu quis fazer alguma coisa relacionada à moda, e eu sempre soube que eu amei Londres, mas eu não conhecia o Marangoni até você falar sobre o Marangoni. Sim. E você falar que você queria aplicar. Mas como que isso aconteceu? Quando que você começou a pensar em querer mudar do Brasil? Olha, desde quando eu era muito criança.
Desde quando eu era muito, muito, muito pequenininha. Assim, acho que 5, 6 anos eu já falava que eu queria morar fora. Então, desde muito criança, eu sempre tive essa vontade. E é muito engraçado porque eu sou filha única, né? Eu era muito mimada, especialmente pela minha mãe, enfim, sabe? Eu e minha mãe sempre fomos muito próximas. Então, eu acho que até pra ela, pro meu pai, até acho que era meio que um sonho meio deboche, assim, porque eu era muito ligada à minha vida no Brasil e a tudo que eu tinha no Brasil, que eu acho que ninguém nunca imaginou que realmente eu ia pegar, ia manter esse sonho na minha cabeça, ia manter essa ideia na minha cabeça. Mas eu Fazer as tinha muito. malas e ir. E desde muito criança eu sempre tive essa sensação de que eu não pertencia aonde eu tava. Eu Mas por sempre que você tive. acha isso? Sei, eu sempre achava que tinha mais, tinha algo a mais, tinha algo além que eu tinha que experienciar, que eu tinha que viver, que eu tinha que aquilo ali, aquele círculo que eu tava ali, aquela vida que eu vivia ali no em São Paulo, aquela bolha, que era uma bolha, né, digamos assim, aquela bolha que eu tava era muito maior. E eu tinha que sair dali, eu tinha que ver. E eu sempre tive muito essa vontade. Então eu acho que assim que eu comecei a me aproximar do colegial, eu comecei a falar com essa ideia seriamente com a minha mãe. Meu pai, no começo, ele se opôs a isso, ele não se envolveu muito nessa conversa. Mas minha mãe sempre foi, tipo, a minha cheerleader número 1. E ela foi lá e falou: tá bom, então você quer o que você quer, então vamos começar a ver, vamos começar a ir atrás e vamos começar a fazer acontecer. E nesse meio tempo eu sempre quis muito ir pra Londres, né? Eu sempre tive muito eu sempre pensei muito em Londres. Eu cresci muito com as músicas, com as bandas indies britânicas, Arctic Monkeys, The Cooks. Eu cresci com aquilo. E assim, nossa, sempre tive na minha cabeça essa ideia Era uma de que eu ia. idealização, né? Sim, de que Nesse eu ia pra aspecto. Londres. E eu sempre tive essa vontade, já me imaginava, enfim, tudo isso. Eu acabei descobrindo Marangoni, e aí foi quando eu conversei com você. Você me falou que você também tinha vontade de morar em Londres, né? Você, eu acho não, eu tenho certeza. Que Quando a gente tava lá no primeiro colegial, você foi meio que uma chave, assim, que meio que ligou em mim, que me fez ver realmente que era possível, sabe? Porque eu vi que você realmente estava séria sobre isso. E eu sempre quis me mudar, e eu sempre quis ir pra Londres. Eu sabia de alguma forma que o meu lugar era aqui. Mas eu nunca realmente pensei como que eu vou fazer isso funcionar. Até que você realmente me passou essa confiança. Não, dá pra acontecer. Conversa com seus pais dessa forma. Olha, tipo, olha essa faculdade, vê o que você pode fazer. E foi aí que, tipo, eu acho que a gente ficou mais ligada, sabe? Sim, sim, eu acho. Eu acho que foi isso. E é aquela coisa, eu acho que tudo na vida, né? As pessoas elas entram nas nossas vidas no momento certo. Na hora certa, sabe? E eu acho que naquele momento, e também é aquela coisa, a gente tem que estar sempre, isso é uma coisa que eu falo muito pra mim mesma, e que eu acho que eu cheguei num ponto da minha vida que eu tô nessa vibração, você tem que estar sempre nessa vibração de atrair pessoas que estão na mesma vibração que você, na mesma energia que você. Sabe? E quando eu te conheci, você estava exatamente na mesma energia que eu. Você estava nessa mesma vibração, nessa vontade de explorar e de conhecer, de expandir, sabe? Sim. E, e eu sinto, e assim, não sei você, mas eu sinto vindo da onde a gente vem, especialmente São Paulo, ali, aquela comunidade classe média, barra classe média alta. É meio que o seu futuro tá ali planejado já pra você. Já tem, tipo, você já tem tudo aquilo que você vai fazer e aquele caminho e fim, entendeu? E eu nunca fui esse tipo de pessoa. Eu nunca fui, tá bom, eu vou me formar na escola, eu vou fazer faculdade, eu vou conhecer meu namorado na faculdade, vou ficar noiva, Vai vou ter filhos casar, já? vou ter filho com 30 anos, vou ter minha casa própria, vou ter filho e acabou. E é isso, a minha vida acabou. Entendeu? E a gente teve muito essa mentalidade no Brasil. Muitas meninas, muitas pessoas que estudaram com a gente tinham essa mentalidade. Mas é exatamente esse o ponto que eu quero chegar, que a gente se viu, e eu me vi muito em você, eu acho que a gente se conectou dessa forma, e a gente estava passando por um momento onde a gente estava
imagina, com 15, 16 anos ou até menos, a gente começou a ver ao nosso redor como que as coisas funcionavam, se a gente realmente se encaixava nesse lugar ou não, e a gente claramente não se encaixava, e a gente claramente queria fazer algo diferente. E as pessoas ao nosso redor, conforme o tempo foi passando, a gente viu que, tipo, o que elas queriam pra elas não eram as mesmas coisas que a gente queria pra gente. Porque eu acho que tudo bem você querer casar e ter filho e, tipo, ter uma faculdade e tá ali. Só que uma coisa é você querer isso porque você está predisposto e as pessoas estão colocando essa expectativa em você. E outra coisa é você pensar em fazer isso, só que daqui a um tempo, e seguir a sua vida e saber que existe mais do que só essa bolha que a gente tava. Exatamente. E é claro, e assim, o que eu tô falando não funciona pra mim, esse ideal de, tipo, sabe, ficar noiva com 25, casar, ter filho antes dos 30, não funciona pra mim. Mas se funciona pra outras pessoas, se é algo que te faz feliz, 100% vai, te apoio 1000%. Mas não me fazia. E eu sinto que você também não. Então eu acho que a gente já tinha isso em comum, assim, a gente já tinha essa ideia e a gente tinha essa vontade de explorar, de conhecer, de saber mais e de viver a vida. Ambas gostavam de moda, né? Que também era uma coisa. Eu lembro que no colégio eu falava de moda, todo mundo ficava me olhando que nem uma aberração, e você não me olhava que nem uma aberração. A gente até Então, escrevia no blog juntas, às a vezes. gente tinha o blog. Então, enfim, então, sabe? Então, acho que foi isso. Acho que a gente tava naquele momento, naquela época, a gente tava na mesma vibração, a gente tava com objetivos parecidos, sonhos parecidos, e a gente se viu uma na outra e foi como a gente ficou amiga, né? E também tem o fato de que eu tava até conversando com o Vini conhece a Mari, a gente. Na verdade, eu conheci o Vini aqui em Londres, como vocês vão ver no outro episódio. Mas a gente acabou fazendo essa conexão quando eu viajei para os Estados Unidos, para Los Angeles, na Califórnia. Eu convidei o Vini também para ir. O Vini e a Mari se tornaram amigos, e os dois moram em Nova York, são amigos hoje. Mas a gente tava Vini. conversando sobre. Sim, vocês Não, são pode super falar. amigos agora. Não, eu estava conversando. Ele virou um super amigo. Amo Sim. ele, um fofo. Que também tá na mesma vibração que a gente, tanto que a gente é amigo até hoje. Por mais que, assim, Total. às vezes o tempo passe, a gente fique muito tempo sem conversar, sei lá, tipo, é uma conexão muito. É meant to be, sabe? Tipo, a pessoa realmente era pra aparecer na sua vida. Mas a gente tava conversando sobre o fato de que a mãe dele impulsionou ele muito a ir atrás do sonho dele e a deixar o colegial de lado, porque ele trancou no segundo colegial e depois ele. E aí ele foi pra Londres durante um tempo e depois voltou pra fazer supletivo. Então a mãe dele ajudou muito ele a, tipo, dar esse cheerleading que você tá falando, sabe? Tipo, vai nessa. Tipo, tem outras coisas que você pode explorar. Você precisa se conhecer, você precisa se conectar, se encontrar no mundo. E é uma coisa que, por mais que você seja filha única e você seja muito próxima da sua mãe, a sua mãe sempre te criou pro mundo. A mesma coisa a minha Sim. mãe sempre me criou pro mundo. E eu acho que a gente tem isso também em comum. O que é um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande a gente poder ter ido para outro país. Mas não é apenas privilégio. Não é apenas um mar de rosas. Não é. E a gente vai entrar em detalhes em relação a isso, tenho certeza. Mas não é um mar de rosas. Mas é aquela coisa, sabe? Eu acho que o que todos nós três, eu, você e o Vini, temos em comum, nós somos criados por mulheres fortes. Mulheres que sabiam, assim, exatamente o que elas queriam. E elas Aham. sabiam, e elas sabiam que os filhos delas não eram pro mundo, não eram para elas. Elas não Pra tinham, elas, né? por mais que elas amem profundamente, por mais que elas cuidem e deem todo o carinho, toda a atenção, elas sabem que o filho tem que viver e tem que voar com as próprias asas. E eu sou muito grata à minha mãe por isso, sabe? Muito grata. Porque a minha mãe, ela me fez sair da zona de conforto. Eu poderia ter muito bem ficado na zona de conforto se eu quisesse, mas eu não queria ficar. E tem muitos pais, assim, que eles estão bem com os filhos na zona de conforto. É como se fosse uma forma de, tipo, eles estarem sempre ali, estarem protegendo, estarem cuidando. E aí a minha mãe já não. A minha mãe falou assim, claro, eu quero te proteger, eu quero te cuidar, eu me preocupo com você muito, sempre. Mas eu também quero que você seja feliz e eu quero que você siga a sua vida e faça as suas coisas. Então eu sou muito agradecida a essa criação que eu tive, sabe? Não, e ao mesmo tempo que você poderia, você mesma disse, você era muito mimada quando você era criança. Eu também era muito mimada quando eu era criança. Mas existe, é muito diferente você
ser mimada e você ter tudo que você quer na sua mão o tempo inteiro e não ter limites do que você tem e, tipo, tá confortável, ok, é isso que eu tenho, é isso que eu sempre vou ter, é esse canto que eu vou estar. Mas não, tipo, é o oposto. Você pode ter o que você. A gente é confortável agora, só que pra você manter esse nível de conforto, você precisa lutar pra você mesmo. Você não vai ficar aqui pra sempre. E se um dia tudo sumir? Você meio que não tá usando os seus pais pra sempre, porque tem gente que faz isso, sabe? E ao mesmo tempo, quando você pensa na família, tem gente que tem família e é egoísta ao ponto de querer que os filhos fiquem sempre ali pra ele. Tipo, eu quero que meu filho esteja aqui porque é sobre mim, entendeu? Não é sobre meu filho. Sim, exatamente. Acho que você colocou exatamente essa definição, sabe? E você, quando você era mais nova, você fazia terapia? Eu sei que você faz hoje, é a mesma coisa que eu também tô falando com outros convidados. Eu sei que você trata disso hoje em dia, mas você sempre foi. Quando que você foi introduzida pra terapia na sua vida? Quando eu mudei pra cá. Eu não fazia quando eu era mais nova. Eu sempre conversei com a minha mãe sobre querer fazer, que eu tinha interesse em fazer, mas nunca acabou acontecendo, né? E aí eu mudei pra cá e foi complicado, assim. O começo não foi fácil, sabe? Eu acho que eu cheguei, primeira vez morando sozinha, sabe? Ponto. Primeira vez fora do país sozinha. A primeira vez que eu viajei pra fora sozinha foi a vez que eu fui pra morar e acabou. Eu nunca, antes, todas as vezes que eu tinha viajado pra fora, eu tava sempre com a minha mãe. Tava sempre com alguém conhecido. Dessa vez eu estava sozinha, só eu. Então eu acho que. Então aquilo acabou mexendo comigo. Acabou mexendo com o meu emocional, acabou mexendo com tudo. E aí começa a faculdade. O primeiro ano da faculdade não foi fácil, não foi. Eu achei que eu ia chegar, eu ia ter muitos amigos e eu ia, sabe, me relacionar com todo mundo. E não foi bem assim. Eu não. Era meio, sabe, querendo ou não, você como estrangeira num outro país, pode ter sentido a mesma coisa, mas já tem aquela diferenciação da cultura. A minha cultura já apesar da gente estar em países do Oeste, que são similares, as culturas ainda são diferentes, são muito diferentes. E eu já tinha muito essa coisa de ser calorosa, de ser amigável. E aí eu cheguei num lugar onde as pessoas não eram tão amigáveis. Você sentiu dificuldade de meio que se encaixar, então, nessa nova cultura durante um tempo? Foi por isso que você. É claro que é uma questão muito complexa, mas foi um dos motivos de você procurar terapia? Sim, foi. E aí, além disso, também, eu acho que eu tava muito nessa questão de, tipo, quem eu sou, sabe? Quem é a Mariana? O que que a Mariana faz? O que que a Mariana é além do que. Porque muitas vezes a gente, né, relaciona aquela imagem de, tipo, a gente é o que a gente faz. E não, Sim. a gente não é o que a gente faz. A gente é muito além daquilo. E eu tava muito focada em ter o que eu fazia. E eu não. Eu sou a Mariana de moda. Mas não é só isso. E eu tinha uma certa dificuldade de encontrar a minha personalidade nisso tudo. Uhum. E aí foi quando eu falei assim: eu acho que eu preciso conversar com alguém. Eu preciso ter uma opinião. é, Não, sabe, uma pessoa que tem uma opinião neutra da minha vida pra tentar me achar esse caminho. E aí foi como eu comecei a fazer terapia. Eu tô pensando aqui, é claro que são só hipóteses, tá? Você pode me falar se é sim, se é isso ou se não é, mas eu acho que olhando pra trás no colegial, talvez eu também tive essa dificuldade de conseguir me integrar na cultura britânica, até porque os meus amigos, ou pelo menos as pessoas que eu estudava, eles vinham de outros países, diversos países, então era difícil pra mim conseguir achar uma cultura que eu precisava me integrar, sendo que eu tava exposta a diversas culturas diferentes. Mas eu acho que a dificuldade também de conseguir me encontrar no país onde eu tava, na cultura onde eu tava, era porque a experiência que eu tive no colegial era de eu estar sendo meio que abafada. As coisas que eu queria falar, quando eu queria me expressar e mostrar quem eu era, alguma coisa acontecia, ou pessoas que estavam ao meu redor tinham certa atitude que não me deixavam ser quem eu era. Tipo, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia me encontrar, porque parecia que era abafado, tipo, não tinha voz. Quando eu tava tentando me encontrar,
não me deixavam encontrar. E eu consegui me encontrar fora do Brasil. Sim, eu também. Eu acho que quem eu sou hoje é graças a estar aqui em Nova York e foi graças a esse momento, a eu estar sozinha. Uma coisa que sempre falam, que ir pra faculdade nos Estados Unidos é muito caro. Então eu não tenho essa noção de qual que é a diferença, por exemplo, de preço e tal. Mas é muito difícil, tipo, falam que assim, você tem que fazer um financiamento da vida pra ir pra faculdade aí. Depende da faculdade, né? Depende do nível de faculdade que você tá indo para uma Ivy League, que são as top 10 dos Estados Unidos, realmente vai ser 70, 80 mil dólares por ano, entendeu? Mas não Caramba. era o caso, não era o caso, eu não tava indo para uma Ivy League, e na verdade a minha faculdade era uma faculdade estadual, então por ela ser estadual, ela já, naturalmente, ela já é um pouco mais barata, ainda assim muito cara. Mas aí a gente acabou indo para Nova York, eu acabei vindo para Nova York de férias, um ano antes de eu entrar na faculdade, e aí eu fui na faculdade que eu acabei estudando e eu me apaixonei assim perdidamente. Eu falei assim, nossa, é aqui. Eu tenho que estudar aqui, eu tenho que estar aqui. Eu senti assim que eu pisei em Nova York, eu falei assim, meu, o que é esse lugar? Esse lugar, enfim, eu Você visitou o preciso. campus também da faculdade? Visitei. Eu preciso estar aqui, porque na verdade eles têm um museu de moda, né? O Fashion Institute of Technology, eles têm esse museu de moda. E eu fui no museu, eu fui ver a exposição, e aí eu falei assim: vamos fazer o tour também, vamos conhecer o campus. E foi como eu me apaixonei. E aí eu falei: não, Você acho que é aqui. sabia que era ali. Eu senti, e eu falei: tá bom, então vamos. E aí foi o que aconteceu. E eu acho que isso foi uma coisa muito boa também, porque se a gente tivesse uma outra Londres, que seria incrível, seria muito legal e tudo, talvez a gente não teria passado por essas dificuldades que a gente passou de se É, relacionar e de se conhecer outras encontrar. pessoas e de se encontrar. Porque é aquela coisa, você só se encontra quando você tá sozinho, quando você tá com você mesma e você tá disposta tipo, entrar dentro de você e descobrir a sua personalidade. E Sim. você só consegue fazer isso sozinho. Você não Sabe que consegue fazer. é um ponto muito bom de pensar também, por exemplo. Eu sei que você gosta de fazer várias coisas sozinha, que você gosta, sei lá, de ir no cinema sozinha, ir pra art gallery sozinha, que é uma coisa que eu também faço. Eu acho que é muito bom a gente poder gostar da própria companhia e de querer se conhecer ainda mais, porque eu acho que quanto mais tempo a gente passa com a gente, mais coisa a gente vai descobrindo e a gente percebe que é só estando sozinho. Até hoje, esse nosso olhar pra dentro não acontece apenas quando você tem 22, 23 anos. É uma coisa contínua, que você vai fazer pra sempre. E eu conheço pessoas que não conseguem ir num cinema assistir um filme sozinho. Por quê? Qual que é o. Ai, não, porque imagina tá lá sentada sozinho, mas assim, você tá pela companhia ou você tá pelo filme, você tá por você? Eu não Sim. entendo muito bem. Eu também, assim, eu acho que existe, porque existe uma grande diferença. Eu acho que as pessoas, né, elas relacionam estar sozinho com solidão. E Aham. estar sozinho não necessariamente é estar solitário. É solidão e solitude. São duas coisas completamente Diferentes. diferentes. E eu aprecio a minha solitude. Eu acho que existem, claro. Eu amo estar com pessoas, eu amo receber gente na minha casa, amo. Eu amo sair com os meus amigos, amo. Mas eu também amo os meus momentos pra mim mesma, que eu tô ali sozinha na minha casa, cozinhando, sabe? Enfim, e são momentos importantes, porque são momentos que eu consigo, sabe, estar com os meus pensamentos e eu falo, nossa, eu me sinto bem na minha companhia. Tem gente que não se sente bem na sua própria companhia, porque essa pessoa provavelmente não se conhece. E tem medo E de se conhecer. Esse é o negócio. Tem medo de estar consigo próprio, consigo mesmo. é, tem medo. Tem muita gente que tem medo dessa jornada do autoconhecimento, porque não é uma coisa bonita. Não vai ser sempre, ai, tá bom, eu vou me descobrir e eu vou ser a melhor pessoa do mundo. Não, a gente é humano, a gente é cheio de defeito. Todo mundo tem defeito e
todo mundo tem um lado sombra. Absolutamente todo mundo tem um lado luz e um lado sombra. E pra você se conhecer, você tem que conhecer seu lado sombra também. Você faz terapia com a mesma terapeuta há quanto tempo? Ou terapeuta há quanto tempo? Fazem 8 anos que eu faço Com terapia a com a mesma mesma terapeuta. pessoa? E você Aham. você acha muito fácil? Claro que com o tempo a gente vai se abrindo mais e tal, mas você ainda sim tem momentos que você olha pra situação que você tá, ou pra si mesma, ou sei lá, pra coisas que você acabou de ver em você que você não conseguia ver antes. Você acha às vezes difícil ainda assim conversar sobre certos tópicos, ou você consegue se abrir sobre tudo? Consigo me abrir sobre tudo. Mas assim, tem certas coisas que às vezes, certos sentimentos que eu tenho, certos pensamentos que eu mantenho só pra mim mesma. E o motivo pelo qual eu faço isso é porque eu quero saber primeiro o porquê que eu tô me sentindo daquele jeito. Da onde que veio aquele sentimento? O porquê que ele foi gerado. Antes de eu ir lá e falar pra outra Sim. pessoa o que eu tô sentindo, sabe? Existem certos momentos, certos sentimentos que eu tenho que só eu sei e eu mantenho pra mim mesma. E muitas vezes eu venço o obstáculo, porque às vezes, né, sei lá, eu tô com alguma insegurança em relação a alguma coisa. Muitas vezes eu venço aquele obstáculo sozinha porque eu me coloco, eu me condiciono a pensar, tá bom, mas isso daqui, essa sua ansiedade, ela tá vindo de uma verdade ou ela tá vindo de uma ilusão? E aí que eu consigo sabe, a maioria das vezes tá sempre vindo de uma ilusão. A ansiedade, ela vem da ilusão, ela nunca vem da verdade, né? Infelizmente. Então eu consigo achar o meu autocontrole. Porque às vezes, sabe, às vezes tem dias que a gente tá com vontade de chorar, que a gente tá muito nervoso, que a gente tá muito estressado e que a gente tá muito ansioso, com medo. Mas às vezes não. Mas aquilo ali, às vezes, não é. É um momento, é uma coisa do momento. Então, então você ter essa oportunidade de você mesma fazer um check-in com você e falar assim, olha, o que tá acontecendo? Por que você tá sentindo assim? É super importante. Porque aí é como você vai ver, não, isso daqui realmente é uma coisa mais séria, uma coisa mais grave e eu preciso de ajuda. Mas eu Então acho aí que eu isso também é a sua técnica, é uma técnica que você aprendeu com a terapia, eu acho, né? É o que eu tô perguntando. É uma coisa que você aprendeu com a terapia a conseguir parar e pensar o que tá acontecendo aqui, como que eu vou fazer pra deixar esse sentimento passar, ou como que eu vou fazer pra digerir tudo isso. sim, Que tipo de terapia? Será que é não tipo, sei. não é psicanálise? Você acha? Ou TCC? Eu acho que é TCC. Eu acho que é, mas eu não consigo te dizer. Eu sei que ela vai muito nas teorias de Jung, né? Aham. Mas eu não diria que é uma terapia junguiana. Então, eu não sei te dizer qual que é a doutrina específica, mas assim, me ajudou muito. Especialmente, eu acho que hoje em dia eu não preciso mais tanto como eu precisava antes. Eu sempre vou fazer. Tá aí uma coisa que eu sempre vou fazer, que é terapia. Eu acho que é super importante. Mas eu sinto que hoje em dia eu já consigo ter esse autocontrole de saber quando realmente isso daqui é um tópico que eu preciso de ajuda e quando é só Uhum. uma emoção passageira. E Aham. sim, é graça à terapia. Você faz terapia também com uma pessoa brasileira ou uma pessoa daí? A brasileira. Eu também acho que é que parece até como a forma de que você pode se expressar, como você não precisa pensar também sobre o que você está falando ou como você vai se expressar. É muito mais fácil você fazer terapia com alguém do seu país do que com alguém de fora. Eu já tentei fazer com pessoas de fora e eu não consegui me conectar. Essa coisa, da mesma forma que eu não consegui me conectar, por exemplo, quando eu cheguei aqui com pessoas desse país, eu não consegui me conectar com um terapeuta daqui. E nem tem como, porque as culturas são diferentes, sabe? Não tem. Ai, tá bom, estamos São todas culturas do Oeste. Mas ainda assim, são culturas, né, ocidentais, né, que eles chamam. Ainda assim, não significa que a gente vai ter o mesmo pensamento, o mesmo ideal. E muitas vezes, sabe, tem certas coisas do comportamento americano que me incomodam. E eu não vou me sentir confortável criticando Reclamando. reclamando para uma terapeuta americana.
sabe? Sim. Eu acho que fazer com o terapeuta do seu país é uma coisa super importante, super boa. Sim, é verdade. E também, hoje em dia, com toda essa cultura de Zoom e FaceTime e tal, é tão mais fácil. Tipo, eu fiz, aliás, nunca fiz, mentira. Eu fiz algumas vezes terapia ao vivo. E eu gostaria de poder ter a oportunidade de falar mais com a minha terapeuta e vê-la ao vivo. Mas ao mesmo tempo, você consegue criar esse espaço, por mais que você esteja distante, você consegue criar um espaço de confiança, de abertura, de você confiar que a pessoa vai estar ali. Se você precisa mandar uma mensagem, ela vai estar ali disposta também. Sim, com certeza. E, mas eu comecei a fazer recentemente a terapia TCC, né, no caso. Antes eu fazia psicanálise e eu tive bastante. Chegou um tempo, uma hora, um momento que eu comecei a sentir dificuldade de me conectar com a minha outra terapeuta, com a minha principal terapeuta. E eu também percebi que psicanálise não estava me ajudando tão mais quanto algum outro tipo de terapia me faria ajudar. Porque agora, a terapia onde eu tô, me traz ferramentas que eu posso lidar com aquilo no meu dia a dia. Eu consigo visualizar e tentar entender, como você disse, o que, que eu tô passando e como que eu vou fazer para sair meio que dessa nuvem de fumaça, enquanto que a psicanálise era muito eu falar sobre o meu passado, como eu era como criança, e aí eu saía sem ferramentas, tipo, é isso. Semana que vem nós voltamos e vamos conversar sobre qualquer outro tópico que você quiser. Mas assim, não tinha ferramentas, entendeu? Então eu acho que é muito mais, hoje em dia, essa terapia que eu faço com uma pessoa mais jovem também. Quantos anos tem essa terapeuta? Ela deve ter nos 40. Ela tá na casa dos 40 ali. Não, a gente nunca discutiu a idade específica dela, mas eu imagino que ela esteja Aham. na casa dos 40. Eu também, com a a minha psicanalista, eu nunca tinha perguntado a idade dela. Mas com a minha terapeuta hoje em dia, ela tem a minha idade, na verdade. Mas eu acho que, além disso, além da. Tem todos esses fatores, né? Sobre terapia, sobre idade. E eu acho que eu consigo me ver muito na minha terapeuta. Por isso que eu consigo confiar tanto nela e conversar sobre certas coisas, sabe? Você sentiu. Você se sentia muito sozinha no começo, quando você morava em Nova York? Quando você primeiro, assim, se mudou e se viu sozinha, sem mais ninguém ali pra te dar ajuda no dia a dia? Com certeza. Nossa, muito, muito. E, e é muito louco, assim, porque assim, a cultura nova-iorquina também é uma cultura muito individualista. Hum. É, é um, são as coisas que a gente aprecia e são as coisas que a gente não aprecia também. Como eu falei antes, tudo tem um lado luz e um lado sombra. E a cultura individualista tem um lado luz e um lado sombra. E quando você está começando, você. Imagina, né? Eu mudei pra cá com 18 para 19. Então a minha vida, também a minha vida tava começando, porque a vida realmente começa pra valer ali nos 20. É quando os 20 são a década que realmente coisa acontece, que realmente, sabe, você vê a sua vida se criando forma. E então eu mudei também nessa fase. Então assim, obviamente eu me sentia muito sozinha. Eu me sentia, sabe, não me sentia assim. Eu achei, né, como eu falei assim, eu vou chegar aqui, eu vou fazer vários amigos, eu vou. Porque é uma escola de arte, eu sou artística, eu sou criativa, eu vou conhecer pessoas criativas e eu vou me encontrar, eu vou encontrar meu nicho. E ainda assim, não, eu não encontrei, demorou, sabe? Demoraram mais uns 2, 3 anos até eu conseguir falar assim, não, encontrei meu nicho, encontrei meu grupo, encontrei as pessoas, sabe? Que o meu support system demorou e. Então foi assim, nossa, eu me sentia muito solitária, muito solitária. E aí é nessas horas que você, sabe, se apega às coisas, tipo, o que que eu fazia? Eu saía, eu gastava mais dinheiro do que eu devia, eu comia, ia no Starbucks, comprava 4 cookies, enfiava os 4 cookies pra me sentir melhor, pra me sentir mais feliz, sabe? Então são essas coisas, mas sim, o começo foi bem solitário. Mas você acha que você se sentiria ainda assim solitária se você tivesse escolhido ficar no Brasil, ao invés de ter. Porque são os tipos de solidões diferentes, mas eu acho que eu não trocaria a solidão de estar em outro país com a solidão de não me sentir
não senti que eu me encontrei como pessoa no Brasil. Com certeza. Eu acho que é pior, sabe? Porque eu acho que é aquela coisa assim, sabe? Eu ia ficar sempre com aquela ideia de tipo, e E se eu se? tivesse? E se eu tivesse feito? E eu tô na minha vida aqui agora, mas e se eu tivesse ido pra lá? Como é que seria a minha vida? Eu ia ficar sempre nessa. E eu não vou ficar nessa porque eu fui lá e fiz, sabe? Então é isso. Então isso que é a grande beleza disso tudo, é que você vai lá e tenta, você faz o seu melhor, você faz o que pode. Se vai dar certo ou não, ninguém pode te garantir isso, mas você tentou, você fez sua parte. E é isso, e às vezes você pode se surpreender, sabe? Às vezes pode dar muito mais certo do que você imaginava que daria. E às Então, vezes você vai acabar fazendo uma coisa ou em um lugar que você jamais imaginou que você estaria. Tipo, exato. seja no emprego em que você nunca imaginou que você teria, seja com amizades que você nunca pensou que você teria, no meio que você jamais imaginou. Por mais que seja, você soubesse que é Nova York, é aqui que eu preciso estar, tem tantas coisas possíveis que podem acontecer. Por exemplo, na minha cabeça, eu ia mudar pra Londres, ia ser de um jeito, sei lá, tipo, eu ia encontrar. Eu lia muita fanfic, tá? Vão falar que eu sou iludida, mas Você, eu fui você arrasa. iludida. Exato, mas assim, eu consegui vir pra cá e tentar fazer minha própria fanfic, entendeu? Mas assim, Aham, com na minha certeza. cabeça eu ia conhecer, não o Danny do McFly, mas eu ia encontrar um cara de uma banda e eu ia começar já a namorar com ele enquanto eu tava fazendo faculdade, logo depois, sei lá, tipo, não sei, mano, não sei. Não aconteceu isso, não aconteceu. Eu saí com Não, caras de bandas que não se tornaram meus namorados, porque com certeza eles hoje em dia ainda continuam saindo com 1.500 mulheres e não querem nada sério com nada. E eu estou aqui numa vida completamente diferente que eu achei que eu fosse acabar. sim. E é o que acontece, sabe? Não tem. Eu também, assim, eu também não. A vida que eu imaginei que eu ia ter, não. Assim, o que eu achava que eu ia estar fazendo no começo dos meus 20 e o que eu tô fazendo agora nos últimos meses dos meus 20 não, sabe? Não tem nada, absolutamente nada a ver. E ok, sabe? Sem problema nenhum. Eu tô feliz com isso, eu tô em paz com isso. E eu fico pensando, mas e se naquele momento X ali, aquele cara que eu conheci com 23 anos, e se tivesse virado mais ali, a gente tivesse ficado junto, como é que eu seria? Onde que eu estaria agora? E aí eu penso, eu falo assim, nossa, mas não, tudo que eu fiz, né, ali depois daquele momento que não deu Graças certo, a Deus que não deu certo. foi tão bom que eu não trocaria por nada, sabe? Não trocaria por absolutamente nada. Então, é isso. Por exemplo, olhando pra trás e da forma como você tentou se adaptar, transicionar para outro país, para os Estados Unidos, acha que o que você faria de diferente? Teria feito de diferente ou algum conselho que você daria pra você mesma back then, sabe? Se você pudesse encontrar com a Mariana de 21 anos de idade, que conselho você daria? Tipo, faça algo de diferente pra meio que deixar as coisas um pouco mais fáceis, vamos dizer assim. Ai, meu, relaxa. Sinceramente, relaxa. Olha, o que eu falaria pra ela é, relaxa. Para, respira 500 mil vezes. E se você ainda tá ainda com o coração apertado, respira mais 500 vezes. Tenta ficar calma, porque vai dar tudo certo. Tudo vai se encaminhar, sabe? Não, e outra coisa também que eu acho que eu mudei muito são as expectativas, né? Eu falaria Uhum. assim, não entra nada com expectativa, porque o resultado vai ser completamente diferente, não importa o que aconteça. Pode ser pra melhor, pode ser pra pior, pode. Então tenta ter menos expectativas, sabe? É É. legal, eu acho super importante você ter, sabe, você visualizar. Idealizar. Eu sou sou fã de manifestação, estou sempre fazendo uma manifestação de alguma forma e tento me imaginar fazendo as coisas e conseguindo as coisas, mas eu acho que também é importante você aceitar que aquilo ali pode acontecer, Ou não. mas pode acontecer de uma forma completamente diferente do que você imagina. Porque o caminho
até o seu objetivo, o seu objetivo tá ali. E existem 10, 12, 20 caminhos que podem te levar Sliding, àquele é o que a gente tava falando, sliding doors, tipo, são portas que você não vai saber se você não Sim. entrar em uma delas e você nunca vai saber o que teria acontecido nas outras. Nunca. Sim, existem. Então, você tem que estar aberto para isso. Você tem que estar aberto que talvez para, ok, você sonha ter uma mansão com uma piscina. Você acha que você vai ter uma mansão com uma piscina porque você vai virar CEO de uma empresa. Mas pode ser que você não vire CEO de uma empresa. Você pode ter uma mansão com uma piscina porque você pode ganhar na loteria. Você pode ter uma mansão com uma piscina porque você teve uma ideia de um negócio e faturou milhões. Então, enfim, então você tem que estar aberto para esses caminhos. Esse é o negócio, esse é o problema de idealizar muito, de colocar... você idealiza tanto que você coloca tanta expectativa nisso que você tem na sua cabeça, precisa ser dessa forma. Se não caminhar dessa forma, eu não vou conseguir. Mas você vai conseguir se você se deixar conseguir de outras maneiras e tentar vários caminhos. Às vezes vai demorar muito. Às vezes você vai ter que tentar todas essas coisas. Às vezes você vai ter que tentar jogar na loteria, você vai ter que tentar fazer o seu próprio negócio, você vai ter que tentar ser a CEO de uma empresa, mas você não vai descobrir o que vai funcionar até você chegar lá. E às vezes você vai até perceber que você, na real, não queria tanto assim. Você não quer realmente tanto assim essa casa com essa piscina. Que às vezes algumas pessoas colocaram isso na sua cabeça, ou os filmes que você assistiu colocaram na sua cabeça que você precisa daquilo. Mas é você que vai descobrir se você precisa ou não. Não é alguém que vai te falar, é esse o final. Ter sucesso é ter uma casa, uma mansão com a piscina e ser CEO. O que é pra você é diferente. Exatamente. E eu acho que é isso. Acho que o que eu falaria pra mim mesmo é isso. Estar mais aberta, sabe? Esteja mais aberta pras possibilidades, sabe? E a partir do momento que você aceita que você... Porque é muito difícil a gente se entregar, a gente entregar o nosso controle. E você aceita que, tipo, que as coisas vão caminhar. Faz a sua parte, acorda de manhã, escova o dente, faz a cama, vai trabalhar e segue com seus sonhos, com seus objetivos. E deixa o resto acontecer, deixa o resto... Enquanto você tá fazendo a sua parte, todos os outros fatores e elementos também estão fazendo a parte deles para que você consiga aquilo que você quer. Então, deixa, se entrega um pouco mais. E eu acho que eu teria sofrido muito menos no começo dos meus 20 se eu tivesse me entregado um pouco mais. Se eu tivesse falado assim, tá bom. A minha parte eu tô fazendo, e é isso que importa. E o resto vai caminhar e vai permitir com que isso dê certo. E se eu tivesse a consciência disso... Talvez eu não teria passado anos de ansiedade, assim, que, nossa senhora, eu tinha medo, tinha uma ansiedade de tudo. Não importa, assim, sair de casa me causava ansiedade. Então, enfim. Eu lembro disso também quando eu era mais nova. E é um negócio muito doido que eu sei falar inglês fluente, ok. Só que sempre que eu estou falando inglês fluente na frente de uma pessoa que eu estou achando que a pessoa tá prestando atenção no que eu tô falando, aliás, no meu inglês, eu já começo a travar, começo a travar. Eu lembro que eu tinha ansiedade de pegar o telefone e falar inglês, porque eu pensava, a pessoa vai saber que eu não sou desse país, ela vai começar a achar que eu não sei falar, e aí eu não vou conseguir falar de jeito nenhum. É uma coisa assim tão doida. Claro que você falaria isso pra você mesma, só que o negócio é que se você não tivesse passado por toda essa situação de ansiedade, você não ia ter encontrado uma forma de sair dessa ansiedade, de conseguir esses mecanismos de sair da ansiedade. Com certeza, sim. Aquela coisa, nunca um arrependimento, sempre uma lição, sabe? E eu acho que é isso, a gente tem que encarar esses momentos da nossa vida como lições. Arrependimento, você só tem arrependimento se você fez uma coisa muito errada, se você... E aqui a gente não tá matando ninguém, a gente não tá... Sim. Não tá prejudicando ninguém, a gente não tá, sabe, roubando nada de ninguém. Então não tem motivo pra você se arrepender. A gente tá tentando conquistar o que é nosso, basicamente. Exato. Então você tem que enxergar como uma lição, sabe? E é aquela coisa, você não... Nem sempre você vai acertar, nem sempre você vai tirar um 10 naquela lição. Às vezes você tirar um 0 e tá tudo bem, sabe? Não se cobra tanto, porque é esse o problema. A gente se cobra muito, a gente tem essa cobrança.
A gente se cobra pra ter as coisas que a gente acha que precisa ter na idade que a gente acha que precisa ter. Por exemplo, você agora vai fazer 30 anos, você acabou de abrir a sua empresa, só que não é uma coisa. Esse é o problema quando a gente fala: olha, eu acabei de abrir uma empresa. Você fala isso, as pessoas vão começar a pensar: nossa, olha, ela conseguiu abrir o próprio negócio, ela tá maravilhosa, feliz, tem tudo o que sempre quis, ela conseguiu chegar lá, onde ela precisava. Não é todo esse glamour. E as pessoas têm medo de começar algo novo. Por exemplo, você fez isso agora, você acabou de abrir sua empresa. Mas já pensou se começassem a falar na sua cabeça: não, ainda não é hora de abrir, você não está pronta. A gente precisa querer estar pronto para as coisas. É muito louco Sim, pensar isso. com certeza, com certeza. Você tem que querer estar pronto e você tem que, sabe, enfim, você tem que querer, você tem que aceitar que não é só a imagem que você vê, porque você vê, por exemplo, você vê uma outra empresa que você se inspira e você fala assim, ah, eu quero que a minha empresa seja isso. Mas você tá vendo a imagem que aquela empresa passa pro mundo. Que ela quer passar ainda. Você não tá vendo a imagem real lá dentro. O que tá rolando no backstage pra manter aquela empresa. E, sabe, não é. E é a mesma coisa, sabe? Todo mundo fala. Às vezes eu escuto, eu faço os meus trabalhos, os meus projetos com as celebridades e as pessoas falam: Nossa, mas olha, como você conseguiu fácil, porque você faz 1 ano e meio que você pediu a conta, você tá fazendo isso, e como foi fácil. Não foi fácil, sabe? Não é fácil. E para eu fazer isso, tem um monte de outras coisas, um monte de outros fatores que eu Que tô precisam. fazendo que não são nem um pouco glamourosos, que não são nem um pouco legais, que, sabe, mas precisa ser feito. Então não. O pessoal vê o produto final, mas ninguém viu o processo. E o processo não é um processo, sabe, lindo, mágico, como o produto final. É, tipo esse Então, negócio que você acabou de falar aí de uma empresa, às vezes você vê o produto final da empresa e você pensa, é ali que eu quero trabalhar, porque é isso que eles estão, eles passam, sei lá, você olha para uma empresa falando, aqui a gente pensa em diversidade, inclusão, a gente coloca as mulheres onde elas devem estar e precisam estar, que é no mesmo lugar onde todo mundo deve estar. Colocamos as pessoas queer no mesmo lugar, que é onde todo mundo precisa estar, a gente precisa dar oportunidade para essas pessoas. Aqui nós temos um meio de cultura, de união, podemos estar abertos para discutir o que gostamos. E é isso que a gente faz, é esse o nosso core, essa é a nossa missão. Aí você chega, entra na empresa e a missão não é nada, não é nada disso. Isso é apenas o que eles querem mostrar para conseguir que você trabalhe para eles ou que você seja o cliente deles. As pessoas falam que elas precisam falar para conseguir o que elas querem. sim, Isso que eu acho que deixa a gente muito transtornado e ansioso, porque a gente acha que a gente deveria estar ali fazendo o que eles estão fazendo, a gente deveria estar ali no lugar deles e ganhando tanto quanto eles estão ganhando, por exemplo, e não é assim. Infelizmente, a gente precisa entrar naquela empresa para perceber que não era tudo aquilo. sim, não tem, sabe? Não, então, você tem que, eu acho que essa que volta ao que a gente começou a falar da questão de, tipo, é, tenta segurar um pouco as suas expectativas, tenta manter elas um pouco mais baixas, para que você não, sabe, para que você esteja inclusive mais aberto para outros resultados, porque outros resultados podem te levar ao que você quer também. A gente pode se reinventar a qualquer momento que a gente quiser, não importa se a gente tem 20, 30, 40, 50 anos, a gente pode começar. Eu vejo tanta gente começando, sei lá, tipo, recomeçando várias vezes, porque ainda não se encontrou, e tá tudo bem não se encontrar, tudo bem você querer encontrar sua paixão no mundo. Não é tarde demais pra você começar. Não é. Pode parecer impossível, mas se você começar um passo de cada vez, não vai ser impossível. Você se imaginava, sei lá, ok, você se imaginava há 10 anos atrás abrindo sua empresa com 30 anos e trabalhando com celebridades? Nunca. Não, mas você também sempre soube que não ia ser fácil se você quisesse chegar num lugar perto disso. Com certeza. E assim, uma coisa que eu falo muito, assim, que eu meio que também.
eu sempre quis, sabe? Eu nunca fui o tipo da pessoa que se contentou com o O básico. mínimo. Eu sempre quis mais. Eu sempre quis ir além. Eu sempre, sabe? E pra você ir além, pra você querer mais, quando você quer as coisas que eu quero, que eu sonho, é óbvio que vai ter trabalho. É óbvio, não é óbvio que vai ser suadeira. É óbvio que vai ser cansativo, sabe? Mas aí é que tá, mas você tem que querer. E você tem que É. realmente. E o Você tem que negócio é que realmente. tem gente que vai estar no seu caminho, que vai. Tem dois tipos de pessoas, aqueles que vão realmente acreditar em você e fazer você acreditar em você, e tem pessoas que sempre vão estar ali tentando te fazer pensar ao contrário, mas não é porque elas não acreditam Acreditar. em você, é porque elas querem que você não acredite em você, elas querem te colocar pra baixo. E é essa a questão de toda, sabe? Tipo, é tão difícil às vezes você olhar pro caminho certo e escutar as coisas das pessoas certas e não deixar os comentários te fazerem se sentir mal. E sempre que, sei lá, eu olho pra gente, eu olho pra quando a gente começou a conversar, as coisas que a gente passou quando a gente era mais nós éramos mais novas e a forma como a gente conseguiu lidar com isso, como que a gente conseguiu unir forças, eu acho que só mostrou que muitas outras coisas eram possíveis, sabe? Que é possível sim sair de uma situação ruim, é possível você conseguir ajuda interna e externa pra você conseguir sair de certas situações. Às vezes você só vai ter você mesmo, mas aquela fase do colegial me fez enxergar que tem tanta coisa que a gente pode fazer. Tanta coisa. Isso com certeza. Coisa que eu acho que é importante também a gente deixar aberto, né, pra todo mundo. Que a gente teve oportunidades que muita gente não teve. A gente Exato. vem, tanto eu quanto você, viemos de posições de privilégio. Onde a gente teve, onde nós tivemos pais e uma estrutura que apoiaram a gente a chegar aonde a gente. Financeiramente, Muitas pessoas olham e vão falar, ó, é fácil falar porque elas tiveram pai e mãe que pagaram escola, que ajudaram e que financiaram esse sonho. Mas, novamente, sabe? E eu conheço pessoas que foram com essa intenção apenas só do dinheiro, só de ter o pai e a mãe ali injetando dinheiro e injetando ajudando. dinheiro é uma boa expressão. Ah. Injetando dinheiro ali sempre. Ai, pai, preciso de mais. Ai, mãe, preciso de mais. E o pai tá ali sempre Ó, ajudando. filhinho. E aquelas pessoas realmente não chegaram, não foram aonde elas falaram que elas queriam ir. Por quê? Porque elas não quiseram fazer o esforço. Elas não quiseram ir lá e fazer a parte não glamourosa, Cortar o né? cordão umbilical, vamos dizer assim. E que acontece, sabe? Eu conheço várias pessoas que nesse meio tempo que tem medo, que acabam ficando com medo, que falam assim, porque eu não quero, porque o mundo é muito cruel e eu não quero experienciar a crueldade do mundo. Então, meu filho, você não vai sair do lugar. Você não vai atravessar a rua. Porque o mundo é cruel. O mundo não é fácil. E quanto mais o tempo passa, mais a gente vê o quanto as pessoas não são fáceis. Sim, as pessoas. O mundo tá muito frio. Mas você tá disposto a experienciar essa frieza e chegar do outro lado e se tornar uma pessoa melhor? Ou você vai voltar, vai se trancar dentro de casa e vai se fechar numa bolha e fazer de conta que aquilo não tem nada a ver com você? Acho que essa é uma boa pergunta. Que eu acho que eu vou levar pra minha semana também. Vou pensar, será que eu quero realmente enfrentar isso de cara e continuar enfrentando? Ou será que eu quero desistir e falar, não, eu não vou passar por isso? Eu acho que eu vou encarar, porque esse é o negócio de. Essa é a questão aqui também do podcast, falar sobre saúde mental e falar sobre poder falar o que se sente e como se sente, como que foi a sua experiência, mas também poder saber que às vezes você não vai ter a mesma oportunidade que eu tive, por exemplo, há 10 anos, até porque a situação econômica tá muito diferente hoje em dia. Às vezes você não tem pais que possam te dar um suporte. Mas conversar e trocar experiências e ideias e poder ter esse espaço onde você possa falar com seus amigos ou estar aberto a tentar conversar com pessoas novas, a se expor, a se ir pra fora, abrir as portas você mesmo, vai demorar, vai ser difícil, não vai ser fácil. Nada é fácil. Mas se você tiver esse movimento de querer conversar e trocar ideias,
você vai conseguir achar uma forma de ir para outro país, se você quiser, de começar um curso, de trancar o seu curso que você não estava feliz há muito tempo e começar uma outra coisa, de deixar um relacionamento que você achava que jamais ia conseguir sair porque é a sua zona de conforto. Mas você conseguir conversar, se você conversar e quiser trocar experiências, você vai conseguir um jeito. Exato, é aquela coisa. Se você tem a vontade, se você tem o sonho e se você tá disposto a enfrentar os obstáculos que vão aparecer no caminho desse seu sonho, você vai conseguir. Não importa, isso não importa a sua condição financeira, não importa se você tem pai e mãe que ajuda, não importa, você vai conseguir. Mas aí é que tá, você quer? Você realmente quer? Obrigada, Mari, pelo preach. Mas é realmente, tipo, são coisas que a gente vai tendo que, conforme o tempo vai passando, a gente vai ter que se reperguntar, né? Tipo, fazer essas. Agora, por exemplo, eu também tô passando por uma situação que não tô muito feliz com os momentos que eu tô vivendo em certos aspectos da minha vida. Mas é preciso, tipo, se olhar pra dentro e pensar, será que eu tô disposta a passar por isso novamente? Será que eu tô disposta a enfrentar isso e passar por coisas que não vão ser fáceis, que vão ser doloridas, mas eu sei que se eu passar por elas, eu vou conseguir achar um caminho melhor, um lugar de uma luz, onde eu possa deixar tudo isso pra trás. Mas se eu deixar esses problemas me dominarem e o pensamento de que eu não vou conseguir passar por isso me dominar, eu realmente vou ficar no mesmo lugar. E eu acho que nós duas aqui, e é claro que a gente não vai conseguir dar um detalhezinho, uma hora de todas as coisas que a gente passou, e nem é esse o intuito. O intuito é meio que dar um overview de que, não, as coisas não são fáceis, mas a gente tá aqui uma pra outra. Eu acho que a prova concreta e as coisas que a gente tá fazendo hoje em dia, as coisas que a gente passou e o lugar que a gente chegou, é uma prova grande de que as coisas podem dar certo, por mais que exista ansiedade, por mais que existam dúvidas, por mais que exista medo. A gente tá aqui, a gente vai continuar. Sim, com certeza. É a teoria do copo meio cheio, copo meio vazio, né? Que é uma teoria meio genérica e que eu sei que muita gente usa, enfim e tal, mas é uma teoria verdadeira, sabe? É tudo uma questão de perspectiva. Você vai sempre enxergar a vida como, ai meu Deus, como é difícil, como foi difícil, como tudo é impossível pra mim, ou você vai enxergar a vida como, gente, poderia ter sido muito pior. Sabe, o que eu tô fazendo agora e dessa forma que aconteceu, Sim. tá bom, não foi a forma mais maravilhosa, mas poderia ter sido 1000 vezes pior. Sim, Então, exatamente. Às vezes as pessoas, tipo, estão passando num lugar, uma coisa muito ruim, e elas falam assim, gente, não tem como piorar. E eu falo, tem sim. Nem pense nisso, porque tem como piorar. Então, vai de frente e tenta driblar isso, porque vai piorar não, mas pode, se você deixar. sempre tem, então também sabe? É muito a questão da perspectiva. E eu sei que, especialmente com a mente, com essa questão, a gente tem essa limitação, a gente tem esse problema que a gente quer resultados concretos, a gente quer ver coisas concretas acontecendo na nossa frente, a gente quer provas, né? A gente não quer. E muitas vezes você tem que ir assim, sem ter nada de concreto, sem ver nada de concreto, você tem que ir, sabe? E você tem que acreditar. Então é muito fácil você cair no velho hábito de pegar e falar assim: ah, não, vai dar tudo errado, tudo horrível, tudo péssimo, a vida é péssima, eu odeio tudo. É muito fácil, porque você não tá vendo concretizar. Mas você tem que, né, se condicionar. Você tem que ainda assim de manhã acordar e pegar e falar assim: não, vai dar certo. Talvez não seja hoje, mas talvez seja amanhã. Talvez não seja amanhã, talvez seja daqui a um mês, mas vai dar certo. E você tem que ter essa mentalidade. É isso que vai te fazer continuar seguindo. Sim, e conversar e tentar achar, por exemplo, o seu suporte, que você faz terapia. Tentar achar alguém que seja neutro, como você disse no começo da nossa conversa, pra conseguir te mostrar caminhos que você não conseguiria enxergar sozinho, que os seus pais não conseguiriam te mostrar, enxergar esses caminhos porque eles estão próximos, que eles são muito bias. Encontrar Sim. alguém que você possa confiar, que seja terapeuta, que seja um grupo de pessoas que possa te
possa te dar uma luz que não esteja tão envolvido no seu dia a dia, por exemplo, seja um amigo, seja uma pessoa que você conversa na internet. Conversar e colocar pra fora aquilo que todos os seus anseios é aquilo que vai te fazer seguir em frente, porque deixar tudo guardado em você não vai te levar a lugar nenhum. Eu acho que essa é a nossa, como diz, nossa conclusão do podcast. Com certeza. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tenta ter uma rede de apoio, sabe? Você, tá bom, você não. Talvez você não tenha isso da sua família, mas você vai ter isso dos seus amigos. Talvez você não tenha isso dos seus amigos, talvez você tenha isso de um vizinho. Talvez você tenha isso de um professor. Talvez você tenha isso. Mas uma zona de apoio, ela vai ter. E você tem que se apegar nessa zona de apoio. E é isso. Esse é o passo número 1 da cura. É verdade. Que lindo. Muito obrigada, Mari, por ter participado de um dos primeiros EPs do podcast. Com certeza eu quero que a gente volte aqui e converse sobre outros tópicos também, sei lá, sobre sua experiência em Nova York, sobre como tem sido os últimos anos, como que tem sido conseguir lidar com a sua empresa sozinha nessa sua nova fase e todos os obstáculos. É bom a gente poder compartilhar e... Com certeza, aí nós vamos. Só me chamar, que você sabe que eu adoro falar, então... Eu vou colocar os arrobas aqui, da Mari aqui embaixo. Pra quem estiver ouvindo no podcast, eu vou também colocar na descrição do podcast. E é isso, gente. Nós nos encontramos do outro lado. Um beijo.